Boa noite a todos. É uma alegria imensa no coração estarmos aqui mais uma noite. Somos irmãos do Operários da Paz e rogamos a Jesus, a Ismael, aos nossos xamãs que nos proteja e que nos dê uma noite abençoada. E pedimos a todos vocês que vão estar conectados conosco também que já temos a certeza de que nós vamos conectar com a esfera espiritual. Eu trouxe uma leiturazinha hoje para a gente, né, do dia a dia com Chico e Emanuel, né? E o capítulo 191 é o seguinte: a serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo com os sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Eu achei isso super interessante e eu queria entender isso muito bem nessa noite, porque ele fala que para que estejamos em plena vivência na regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Eu achei isso muito profundo, porque realmente é quando o nosso coração está feliz por o outro, por a gente e vice-versa. A gente encontra a plenitude de tudo porque a gente chega um pouco perto da frequência do amor. E é isso que nós rogamos nessa noite, nessa época de Natal, essa época que aproxima dessa celebração da chegada de Jesus, né? Então, aí é importante que a gente entenda essa frequência, que nós queiramos que esse amor do nosso coração esteja no coração do outro também. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma noite inspirada, com orações que vai chegar aos olhos e aos ouvidos de Jesus. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Estamos felizes por estarmos aqui juntos e o nosso querido irmão Mário, né, nos fala dessa emoção, né, do coração, dessa frequência de paz, de amor. E eu diria que deveríamos, não só nesses dias festivos maravilhosos, né, que representa o nascimento do nosso amado Jesus, mas que todos os dias, por nós e por todos, estejamos sempre com essa frequência de amor e de paz no nosso coração, para que possamos transmitir e sentir toda essa emoção, mesmo que estejamos com o corpo físico passando por alguma doença ou estejamos com alguma turbulência de coisas que passam, às vezes, pela nossa cabeça, não deixarmos de ter essa conexão de coração sempre pulsando com amor, com paz, por nós e por todos. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Lindo texto do Mário, a complementação da nossa querida Verinha. É isso mesmo, a gente deve fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, para a gente ter essa energia fraterna, de fraternidade, que a gente, desejando aos outros a energia da gente que vai, sempre volta, e a gente compreendendo isso, a gente fica mais atento, né?
e a Verinha também falando dos insucessos, eu lembrei de uma leiturazinha da Joana, que eu estava até lendo antes, que tem coisas também que acontecem na nossa vida que não é assim, azar. A Joana fala assim, se algumas coisas acontecem, se fosse encarada a vida sobre o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de certos acontecimentos, né? E não se entregaria a loucura, suicídio, tóxico, vícios, algumas coisas assim que pioram a situação, porque nós não estamos abandonados, nós temos um mentor, temos o nosso Senhor Jesus Cristo, temos Deus Pai, todos torcendo por nós, né? Para que a gente possa seguir as lições, aprender as lições e sermos vitoriosos, né? Então, nada é por acaso, e a gente tem que compreender os desígnios de Deus, aceitar e agir e passar pelas dificuldades da melhor forma possível, com fé, com esperança. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo e guia. Então, sigamos Jesus. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu compartilho da alegria de todos nós de estarmos aqui. Não porque não estejamos ou doentes ou com problemas, mas porque temos esse conteúdo maravilhoso que são as preces, mais essas reflexões que nos levam para cima e mexem com o que é o melhor de nós, que é o que está dentro de nós. O Paulo, ele nos lembra que tudo que nós vemos, as coisas materiais, os carros, as roupas, tudo isso é transitório. E o que não vemos, que são os nossos sentimentos, as energias do coração, as energias emocionais, tudo isso que não vemos, isso aí é eterno. Então vale a pena investirmos no nosso lado espiritual, procurarmos mergulhar dentro de nós mesmos e perguntarmos a nós mesmos o que eu preciso fazer para ser feliz. O que eu preciso fazer para encontrar a Deus. E para encontrar a Deus, encontrar a Jesus, Ele mesmo, o Mestre, nos disse: toda vez que fizerdes algo a um desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. Então, esse trabalho de caridade, esse trabalho de prece, de irradiações, apenas uns minutinhos, mas que podem fazer toda a diferença nas nossas vidas. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e damos boas-vindas a todos os que nos acompanham. Boa noite, então vamos acalmar os nossos corações, aquietar as nossas mentes, elevar os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Prece aos doentes e enfermos. Deus, Pai de amor, rogamos por sua infinita misericórdia que tenhamos a compreensão necessária e fortalecimento de nossa fé para sabermos que tudo que acontece conosco são experiências para acordar nossos sentimentos, nossos pensamentos para a devida transformação, dando seguimento em direção à luz. Quando o nosso corpo físico começa a ficar mais fraco, mais debilitado, a nossa alma começa a se fortalecer, pois faz que nosso pensamento e sentimento começam a ver a vida de outra forma, dando mais valor à humildade, à paciência, à compreensão, à fé, nos aproximando-nos do perdão, orando de coração para Deus, pedindo e agradecendo, segundo as concepções de cada um. Tudo passa e lembramo-nos que túmulo e berço
são apenas portas de uma dimensão para outra, dando prosseguimento à vida eterna, em direção da paz e da felicidade. Paz do Cristo. Prece de cura. Que Jesus e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes neste momento, levando energias curativas e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam o câncer, a depressão e demais doenças do corpo físico e espiritual busquem no Deus que habita o próprio ser a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas, sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas, sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas, sejam curadas. Que toda doença traga aos que sofrem o aprendizado espiritual às almas que sentem dor. Que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus envolva a todos com a sua luz, inspirando-lhes coragem, resignação e fé. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que assim seja. Autor desconhecido. Queridos irmãos em Cristo, como nos diz Joana de Ângeles no seu livro Momentos de Saúde, a oração é o recurso mirífico mais acessível para permitir à criatura comunicação com o Criador. Ponte invisível de energias sutis, faculta a união da alma com o genitor divino, por cujo meio esta aure as forças e a inspiração para os cometimentos difíceis da existência. Não altera o campo de lutas, nem impede os testemunhos que favorecem a evolução. Entretanto, brinda resistências para os embates, encorajando e vitalizando sempre. Amplia a visão da realidade, ao tempo em que robustece o entusiasmo de quem se lhe entrega. Modifica a compreensão e o modo de encarar-se os acontecimentos, produzindo sintonia com o divino pensamento que tudo governa. Quem ora, supera tensões e penetra-se de paz. A oração cria as condições e as circunstâncias para a meditação, que projeta o psiquismo nas esferas elevadas, assim equilibrando a saúde e as aspirações, por melhor orientar o sentido da existência e a programática da reencarnação. Recorre à oração em todos os momentos da vida. Na saúde e na doença, ora confiante na resposta divina. Orando, elevar-te-ás, e na energia da prece,
receberás tudo quanto se te tornará necessário para prosseguires lutando. Oremos. Prece pela bênção da saúde. Senhor, auxilia-nos a nos visualizar sempre saudáveis e a cultivar os pensamentos otimistas alicerçados no amor, na ação dignificante, na esperança. Liberta-nos de todo entulho mental que nos pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, auxiliando-nos a nos conservar em paz íntima. Se a enfermidade nos visita, que possamos aproveitar-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Induze-nos a pensar na saúde e a desejá-la ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Que possamos nos tornar saudáveis e úteis, antevendo-nos recuperados e operosos no convívio familiar e social, como instrumentos valiosos da comunidade. Senhor, és a fonte generosa de onde promanam todas as forças e aurimos os recursos necessários ao reequilíbrio. Ampara-nos, a fim de que possamos reabastecer o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura, envolvendo-nos emocionalmente com a vida, de forma a nos sentirmos nela integrados, conscientes e felizes. Sabemos que doença, em qualquer circunstância, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, constitui expiação oportuna de que as soberanas leis se utilizam para promover os causetas, que de alguma forma somos quase todos nós. Que possamos, enquanto saudáveis, aproveitar o ensejo para nos preservarmos, produzindo mais e melhor. Na condição de enfermos, agradecemos a Ti, ó Pai, pela sustentação que nos dás, favorecendo a ampliação dos horizontes mentais no amor para nos recuperarmos, hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. Graças a Deus. Prece adaptada do capítulo 18 do livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Meus queridos operários da paz, que o nosso amado Mestre Jesus Nazareno continue conosco em todos os momentos da nossa existência terrena. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 15 do livro Momentos Enriquecedores, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, editora Leal. Saúde integral. Você já pensou que o maior número de nós nasce com um corpo perfeito e saudável? Você já pensou na perfeição que é o corpo humano? Você já se deu conta que o corpo é um instrumento que o Espírito usa para tornar possível grande parte das realizações de nossa vida?
E, no entanto, vemos incontável número de pessoas que, muito antes de atingir a terceira idade, tornam-se presas a grande número de doenças. Não raras vezes, tais doenças atrapalham o desempenho profissional, afetam a vida familiar e consomem horas em consultórios, laboratórios e hospitais. É certo que, muitas vezes, a doença nos ensina várias lições, pois através da dor valorizamos a vida, repensamos nossas atitudes. Porém, poucas são as pessoas que aproveitam essa oportunidade. E se valorizássemos mais a saúde, será que não estaríamos cuidando desse maravilhoso instrumento que é nosso corpo? Desde a Grécia Antiga, Hipócrates introduziu a ideia de que o corpo e a mente atuam em conjunto e que o corpo sofre a influência da mente. Essa visão vem crescendo entre várias correntes da medicina. Hoje, todos sabemos que muitas doenças são causadas por hábitos de vida errados, como alimentação desregrada, sedentarismo e vícios. Mas será só isso? Se a relação entre a mente e o corpo é tão intensa, será lógico aceitar que muitas doenças podem ter origem em sentimentos negativos, que irradiam energias nocivas, atingindo-nos diretamente. Mágoa, raiva, inveja, cobiça são alguns dos sentimentos negativos muito comuns e que desequilibram nossa energia, afetando cada célula do nosso corpo e provocando doenças em vários órgãos. Quem já não sentiu dor de estômago ou dor de cabeça após uma discussão, quando a raiva ou a mágoa eram os sentimentos que nos dominavam? Imagine, então, ao longo dos anos, o que tais sentimentos podem ocasionar se repetidos. O espírito Joana de Ângeles nos ensina que a visualização mental otimista gera energias que combatem e até anulam uma enfermidade, pois nesse estado mental produzimos substâncias químicas naturais que combatem a doença. Ela nos fala que, se visualizarmos o órgão doente e o bombardearmos com pensamentos voltados à cura, podemos até mesmo eliminar doenças graves. Recentemente, reconhecemos que, no geral, nos falta ainda equilíbrio, autocontrole e mesmo fé para tal. Então, buscamos apenas o tratamento medicamentoso. Mas, e se começarmos de maneira mais simples? Se ainda não conseguimos grandes curas através da mente, por que não tentar as pequenas? Que tal se tentássemos, a partir de hoje, reconhecer em nós quais são as atitudes e sentimentos negativos todas as vezes que percebêssemos os primeiros sintomas de uma enfermidade qualquer? E se, ao lado do tratamento médico, buscássemos sempre uma mudança nessa atitude ou naquele sentimento que reconhecemos estar sendo prejudicial? Por certo, o medicamento fará melhor efeito, com maior rapidez. Não é uma tarefa impossível, mas exige vontade e disciplina, necessários para o verdadeiro autoconhecimento, a fim de manter saudável esse instrumento precioso
que é nosso corpo. Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Dá pra ouvir o trotar do cavalinho, carregando Maria com carinho. Dá pra sentir como é doce a emoção de quem na vida ajuda seu irmão. E pela estrada empoeirada eles caminham sem parar, e o bom José sempre guiando o burrinho a galopar. Chegou Belém, Maria agora pode parar pra descansar. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz, e tão feliz nasceu Jesus. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz, e tão feliz nasceu Jesus. Lindo isso tudo, né? No início, eu li aqui essa passagem que falou a serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo. No decorrer das orações, houve um convite muito importante hoje à noite, de entendermos essas doenças, esses momentos difíceis na vida da gente, como uma prova, uma oportunidade de crescimento. E acho que a senhora Larita, que fez a segunda oração, ela faz um convite na oração dela, que é a Joana dos Ângelos, sabe? Ela fala que a oração é o recurso mais beneficiário que nós temos. Ela não altera o campo de luta, mas nos eleva à esfera maiores. E mais tarde aqui, ela faz um convite tão singelo na oração dela. Ela fala que, para que começar a reconhecermos as atitudes e sentimentos negativos, quando nós estamos com a dor de cabeça, quando nós estamos com a dor de estômago. Porque todos nós nascemos com os corpos perfeitos, tudo no equilíbrio. O que aconteceu que desequilibrou? Quando aproximamos da esfera angelical, quando atingimos a serenidade de Jesus, possamos compreender, começar a chegar perto, passo a passo, entender essas emoções negativas que nos desequilibram. Esse foi o convite da oração da noite. Que nós possamos começar a pensar nisso, nessa época natalina, onde Jesus nasceu e foi tão feliz, foi tanta luz e tão feliz que nasceu Jesus, que hoje, a partir de agora, a cada momento, passo a passo, a doença é uma luta, mas é uma oportunidade também. Mas na oração da Rita, ela nos convida, que é numa oração da Joana de Ângeles, que faz-nos o convite, porque nós nascemos equilibrados, com os órgãos todos funcionando, devido ao nosso desequilíbrio emocional, que as coisas desencandeiam. Então, mas ainda há momento, junto a orações, nas orações que vai nos aproximar dessa esfera espiritual, e vai nos aproximar também de entendermos quem nós somos e quanto que somos ainda crianças espirituais, que nós possamos
a cada noite, melhorar as nossas atitudes para com nós mesmos. Muito obrigado a todos e boa noite. Verdade, né? Precisamos ter consciência, como a Meimei chama, esses pontos mortos que tem dentro de nós, que é a insatisfação, a intolerância, o desamor. E quando atingirmos essa faixa, né, de não mais termos esses pontos mortos dentro da gente, então nós seremos mais felizes, porque também faremos nossos irmãos felizes. Boa noite. Ficam com Deus. Boa noite. É muito importante ter disciplina, né, com os cuidados, com o nosso espírito e com o nosso corpo também. A gente tem que priorizar aí a nossa alimentação física e espiritual. A gente, como gosta de comer, se alimentar, né, de alimentos saudáveis, a gente também deve ler, assistir e ouvir assuntos saudáveis que nos deixem bem. Então, é um conjunto de normas e de disciplinas que a gente deve seguir para ir cuidando, né, da nossa saúde física e espiritual. Vamos aí seguir os conselhos, vibrar alto, irradiar sempre o melhor de nós para corroborar aí com todos os nossos irmãos enfermos, que na realidade somos todos nós aqui encarnados nesse planeta, mas de mãos dadas, entrelaçados, né, pelos nossos corações, orando, nos ajudando e nos instruindo com as lições, as orações, as mensagens. A gente vai seguindo firme e aprendendo, porque também somos eternos aprendizes. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. E o que, de certa forma, me impressiona nesse estado evolutivo em que nos encontramos é o carinho e a paciência da espiritualidade que está à nossa frente, mas que sabe que nós vamos cair ali, vamos tropeçar, mas eles estão sempre nos dando apoio e nos deixando, de certa forma, entrever um pouco do que o Mário falou ali, e também na mensagem, essa palavra foi dita 2 vezes hoje, é a atitude. A boa atitude leva à altitude. Então, na saúde, na doença, na dificuldade, nos descansos temporários, porque estamos sempre todos na luta aqui para crescer e aprender, que tenhamos uma atitude positiva para podermos vibrar mais alto e aprendermos as lições que a vida sabiamente nos oferece e que a gente acaba entendendo, mas às vezes demora um pouquinho. Às vezes não é na hora que está passando ali que a gente compreende, né? Na hora que o calo pisa no calo muito forte ou que tem um problema, são poucos aqueles que conseguem ficar firmes, mas acabam ficando, porque Deus é Pai. Isso aí. Uma boa noite para todos. Agradecemos aí todos que estão nos acompanhando. Um abraço apertado lá para a nossa querida Maria Carmina, a Glória Vitoriano, o Mário Castro, a Verinho, o Márcio, e assim vamos todos juntos. E até amanhã com essa energia maravilhosa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.